Nos últimos anos, parece que todo mundo conhece alguém que recebeu um diagnóstico de autismo, TDAH, ansiedade ou até altas habilidades. Tem gente que diz até que virou moda, né, que todo mundo tem uma neurodivergência. Exatamente. Mas será que estamos diante de uma epidemia de transtornos? Ou será que nós estamos aprendendo finalmente a reconhecer pessoas que antes passavam despercebidas? E mais, É, será que todo sofrimento precisa virar um diagnóstico? essa é uma boa pergunta, porque será que algumas formas de sofrimento dizem menos sobre o transtorno individual e mais sobre a forma como a gente está vivendo, e tudo talvez tenha se tornado sintomas de sofrimentos que a gente não está olhando? E uma pergunta que aparece cada vez mais nos consultórios. Afinal, por que agora todo mundo é autista ou tem TDAH? E aí, bora elaborar? E uma pergunta. Bem-vindo ao Elabora, um espaço onde elaborar é construir, dialogar e criar novos sentidos. Eu sou Ezequias Alves, neuropsicólogo aqui na Yumi. Eu sou Hanna Silva, psicoterapeuta aqui da Yumi. E esse é mais um Elabora. E a pergunta que não quer calar: por que os diagnósticos aumentaram? E aí, Hanna, o que você tem percebido na sua clínica com relação a isso? Hoje, eu acho que há um desespero para esconder do mundo as dores que a gente sente. Então, acaba que qualquer coisa que eu possa colocar enquanto sintoma, eu coloco. Então, às vezes eu tô distraído, aí eu já penso, ó, TDAH. Às vezes eu tô sem querer prestar atenção em alguma coisa. E aí eu penso, eu realmente não consigo focar em nada. E aí eu vou dando justificativas para os meus sintomas e acabo não olhando a causa deles. O que está causando essa falta de atenção? O que está causando esse descompasso, muitas vezes emocional, né? E aí o diagnóstico acaba vindo como uma muleta para poder não olhar para as dores existenciais da sua própria existência. Eu vejo que tem esse lado, sim, de a gente ter um acesso mais amplo à informação. Então, as pessoas hoje elas conhecem mais sobre as múltiplas possibilidades da existência, como você pontuou, e a realidade dos transtornos mentais é uma delas. Porém, eu vejo também que ao passo que há essa maior difusão do conhecimento, há também uma mescla com uma mescla com a compreensão que é concebida a partir de um senso comum. Então, quando a Uhum. gente fala em diagnóstico, quando a gente fala em classificação nosológica, a gente está falando de uma série de critérios para chegar a um determinado a uma determinada classificação, a um determinado diagnóstico. Então, existem aí uma variedade de comportamentos que um sujeito pode manifestar que pode apontar ou não para a realidade de um transtorno. Existe, de fato, hoje em dia, apresentações muito mais sutis que passaram a ser identificadas. Então, o fato das pessoas, por exemplo, terem dificuldade de interagir socialmente, de se Uhum. cansarem com mais facilidade diante dessas interações sociais. É, mas o aumento dos diagnósticos não significa necessariamente que surgiram mais pessoas autistas ou com Não, TDAH, né? não, até Mas porque eh, isso não era investigado no passado, né? Então, quando as crianças estavam em desenvolvimento, em aprendizado, na escola, né, os pais não olhavam para esse lugar, não se questionavam sobre isso.
Então, hoje tem muitos adultos descobrindo diagnósticos de TDAH, tem muitos adultos descobrindo diagnóstico de autismo dentro do espectro autista, né? Por quê? Porque antes não era investigado. Hoje, diante de uma maior informação, há uma procura maior com essa investigação e uma procura maior com relação ao diagnóstico. Só que a gente precisa ficar atento ao que essas informações dizem, para também não se desesperar, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de um atendimento que eu fiz há algum tempo atrás, que a mãe tinha um filho de 6 meses e ela já queria passar no psicólogo, no neuropsicólogo, porque ela já achava que o menino tinha possibilidade de ter autismo pelo medo, o medo da modernidade, sabe? Então, ela com 6 meses já foi atrás de um neuropsicólogo porque o menino não olhava nos olhos dela, por exemplo. Então, muita informação também gera desespero, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Exato. Eu sempre sou defensor da noção de cada caso é um caso. Eu entendo que essa mãe, ela não quis, ela quis pecar por excesso para evitar, por exemplo, possíveis, não vou chamar de danos, mas para que a compreensão sobre a personalidade do filho dela pudesse ser Uhum, antecipada, isso minimizasse sofrimentos, angústias a posteriori. Porque eu defendo que um bom diagnóstico, que é um bom diagnóstico, é quando a gente faz uma boa avaliação do cliente, da pessoa, a gente vai analisar diversos aspectos, então atenção, memória, personalidade, cognição, uhum, como essa pois é. pessoa responde em diversos ambientes. Então, se for um adulto, como é que ele era na escola, como é na família, como é no trabalho, com os amigos. E isso a gente tem uma série de testes, então é um processo muito demorado, leva às vezes de 2 a 3 meses para que a gente possa fechar. E alguns diagnósticos, por exemplo, é preciso que a observação desses sintomas ela seja feita em um período de até 2 anos. Então, assim, não é algo tão fácil. Então, quando a gente tem É. um bom diagnóstico, a gente consegue explicar anos de sofrimento. Nós orientamos intervenções. Então, por exemplo, no caso de um adulto autista, quantos artistas têm se manifestado agora em relação a uma possível neurodivergência? E quanto que descobrir essa neurodivergência justificou sofrimentos e angústias pregressas. E a É. pessoa ela tinha dificuldades de interagir, se sentia incompreendida, não conseguia se relacionar com as pessoas direito, tinha dificuldade de manter a atenção em vários estímulos. E depois Uhum. do diagnóstico estabelecido, a pessoa consegue, então, produzir um pertencimento, encontrar formas de viver, minimizando angústias e se adequando às suas possibilidades. Com certeza, eu tenho 2 ou 3 casos também de clientes que tinham essa sensação muito angustiante de não saber por que que eles eram tão diferentes das pessoas, o modo que sentia, o jeito que falava, como se comunicava. E dentro da psicoterapia, né, eu indiquei a avaliação psicológica e ambos descobriram que estavam dentro do espectro autista por conta de como eles interagiam no mundo. E isso deu a eles uma abertura de vida muito importante, né? Então, o que eles sentiam, aquele sentimento inexplicado, sem saber por que que eu sou diferente, por que que eu faço tudo assim, por que que eu não consigo perceber o que é o normal que todo mundo faz, né? E aí, quando eles entenderam o diagnóstico, ufa, agora eu sei porque eu sou diferente, eu sei porque eu penso assim, eu sei porque eu ajo dessa maneira, e isso dá uma sensação de alívio, né? Então, buscar o diagnóstico é muito importante, seja ele quando você é criancinha ou quando você está adulto, a busca, o encontro dessa resposta alivia a existência de um jeito que a pessoa sente liberdade no seu ser, na sua existência de fato. Então, a gente não pode nem condenar e nem fazer disso a nossa uma muleta, né, mas de fato
ter cuidado e, como você falou, cautela, né. Às vezes tem diagnósticos que duram 2 anos para ser definido, porque é muito complexo e é um trabalho muito complexo, e a gente não pode olhar para isso com tanta simplicidade assim. Exato, né? E embora exista esse lado do diagnóstico que traz uma noção de pertencimento, de justificativa, a gente também precisa entender um outro lado que é uma produção de efeitos que mescla aí os sentidos de um diagnóstico a uma identidade. Eu acho que é aí que tá o perigo, né? Porque você deixa de ser Joãozinho, você deixa de ser Mariazinha, e passa a se tornar o autista, o TDAH, o bipolar. Então, é algo muito importante que eu sempre falo para os meus clientes no momento da avaliação psicológica, é que nem todo sofrimento é transtorno. Né? Então, o fato de você estar cansado não significa que você tenha um burnout. Eu esqueci compromissos, não necessariamente corresponde a ter um TDAH. A gente não pode deixar de entender que todo transtorno ele é uma produção social, ele é reflexo de um sofrimento que é social. É uma resposta subjetiva a como o sujeito se relaciona em sociedade. Então a gente, por exemplo, vive numa sociedade em que você pontuou isso no começo, a gente parece não tolerar o desconforto. Queremos o tempo inteiro criar justificativas para as nossas angústias, aquilo que nos mobiliza, aquilo que nos incomoda. Então ficamos ansiosos e queremos eliminar a ansiedade. Perdemos alguém e queremos deixar de sofrer rapidamente. Então eu tomo remédio, estou com uma depressão aqui, é, suprimo o sofrimento, né? Nos frustramos e queremos uma explicação biológica, por que que isso acontece? Como se todo mal-estar precisasse desaparecer, quando na verdade é muito mais complexo do que parece. Mas será que é possível viver uma vida sem sofrimento? Impossível. Não é que o sofrimento ele tá incutido na vida como uma necessidade, mas a gente passa por momentos difíceis na vida, né? A gente nasce e vai se desenvolvendo e vai aprendendo desde pequenininho que vamos perdendo algumas coisas, né? Quando eu sou criança, que eu viro adolescente, eu perco um pouco da minha inocência. Quando eu sou adolescente, que eu viro adulto, eu perco da minha aquela responsabilidade que o adolescente se veste enquanto camadas. E quando eu sou adulta, eu percebo que eu não posso mais ter tanto dessa inocência, ou tanto dessa rebeldia que o adolescente tinha, e eu vou passando por processos que vão me colocando em lugares que são desconfortáveis. Então eu tenho e eu preciso sustentar o desconforto, porque é no desconforto que eu vou manejando o meu ser existencial. E esse desconforto, a gente não pode simplesmente expulsá-lo, né, a gente precisa ir aos poucos sentindo, aos poucos entendendo. Então o diagnóstico ele é importante, ele ajuda muito, assim como a medicação também, quando tomada de forma adequada, de um jeito certo, a ajuda do psiquiatra também é muito importante nesse processo, a depender do transtorno, né, que você possa vir a ter. Então tudo, tudo é importante. Se a gente vai se dividindo em partes, é como se eu não pudesse cuidar da minha cabeça, né. Eu costumo dizer isso muito em sessão. O nosso cérebro é um órgão do nosso corpo, que a gente precisa cuidar como a gente cuida do rim, do estômago, do coração. Então eu preciso olhar para esse órgão, eu preciso cuidar dele, ele não é um ente que está acima de mim. Ele também é um órgão, ele também precisa de cuidado, ele também precisa ser visto, ele quando você sente que a dor é muito emocional e que você não está dando conta, é muito importante passar para um neuropsicólogo, passar para um psiquiatra, manter a terapia, tomar a medicação de forma adequada. E quando a gente faz tudo direitinho, as coisas se acomodam. E se acomodam para que a gente tenha uma vida melhor. E viver melhor que todo mundo quer. Claro, com certeza. E você trouxe a noção de a gente trabalhar com equipe multidisciplinar.
Sabemos que nem sempre isso é possível por conta dos custos, é um processo custoso, de fato, é um privilégio ter acesso à avaliação psicológica, é um Privilégio. privilégio ter acesso à equipe multidisciplinar. Acho muito interessante a gente continuar falando sobre isso, para que possa haver mobilização social e esses processos possam ser mais acessíveis, possam estar, por exemplo, presentes na atenção básica, por intermédio do Sistema Único de Saúde. Mas enquanto isso não é possível, que a gente possa começar dentro do que as nossas possibilidades permitem. Então, seja procurando uma psicoterapia, seja indo até um neuropsicólogo, seja consultando um psiquiatra, enfim. Eu acho que eu, por exemplo, enquanto profissional, sempre estou atuando junto ao psicólogo, junto ao psiquiatra, junto às vezes, ao fisioterapeuta em casos de reabilitação neuropsicológica. Então, através de mim, a pessoa tem acesso também a outros profissionais que possam dar um embasamento melhor àquela avaliação. Eu trago aqui uma citação de um artigo escrito pela Nina Isabel Soalheiro e pelo Flávio Sagnori Mota. Eles dizem que a medicalização da vida é entendida como um processo ativo de tornar passíveis de diagnóstico, tratamento e prevenção alguns eventos e condições até então considerados pertinentes e próprios da existência humana. Então, o diagnóstico, ele vai muito além de explicar quem é aquela pessoa ou descrever parte de funcionamento. É como você falou, não dá para a gente considerar o ser humano em suas partes, mas é na interação entre a parte e o todo. Então, quem é você quando você apresenta esse comportamento? O que isso diz sobre você nesse contexto específico? Então, quando eu estou com dificuldade de interagir com as pessoas, o que isso diz sobre mim? Quando eu não consigo manter a minha atenção, quando a minha excentricidade ela se sobrepõe a outros aspectos da minha personalidade, o que isso diz sobre mim? Então, é uma parte minha que interage com tudo aquilo que eu sou. Então, Freud, no Mal-Estar na Civilização e o Sofrimento na Cultura, vai dizer sobre isso, né? Que a nossa relação com o outro é uma das maiores causas de sofrimento psíquico. E isso, como a gente trouxe pontualmente no começo do vídeo, isso vai dizer bastante sobre a forma como nós, enquanto sujeitos, vamos reagir à maneira como a sociedade responde e se comporta em uma determinada época. E, atualmente, nós produzimos esses diagnósticos, esses transtornos, como uma resposta, eu diria até uma denúncia a alguns comportamentos que precisam ser observados, que precisam ser olhados, né? O que explica esse indício de crianças mais reativas, de crianças mais menos interativas, mais introspectivas, menos responsivas, menos resistentes e mais sensíveis à frustração, à rejeição, o que isso diz sobre nós enquanto cuidadores, nós enquanto modelos para as futuras gerações. A gente falou sobre o desconforto de dizer não no primeiro vídeo que a gente fez aqui, e é muito importante olhar para esse lugar também, né? Que quando a gente diz não para a sociedade, quando a gente diz não para as pessoas, a gente vive esse desconforto e precisa sustentar ele. Então, o diagnóstico também é algo que a gente sustenta, é algo que a gente precisa dar conta de vê-lo como algo meu. Mas eu também não posso me vestir do diagnóstico, né? Ah, eu tenho TDAH. Antes de me apresentar, eu sou Hannah, eu sou psicóloga, eu apresento, eu sou Hannah, tenho TDAH. Ou eu tenho TDAH, me chamo Hannah. Né? Então, é importante a gente não se vestir do diagnóstico, porque não somos o nosso transtorno. Nós somos pessoas que vivem em conjunto com todo um coletivo, que constrói limites, que aprende a dizer não, que tenta se sustentar na vida da melhor forma que a gente pode. Então, é sempre muito importante a gente entender que uma boa avaliação psicológica, ela questiona alguns aspectos subjetivos que demandam um processo muito exigente
minucioso e longo. Então a gente vai investigar o que está acontecendo com a pessoa. Há algum transtorno? Transtorno, ele não é doença, ele causa sim um sofrimento nas interações, ele exige uma complexidade, afeta as relações e o dia a dia do indivíduo, mas não é considerado uma doença, porque não tem cura. Mas existe tratamento e existe uma readequação. Então, como é que esse transtorno causa? Que tipo de sofrimento esse transtorno causa? Qual é o histórico de vida? Acho que isso é muito importante a gente compreender. E outras hipóteses que expliquem esse funcionamento. Porque a gente chega com uma hipótese diagnóstica, então eu vou investigar TDAH, mas quando você vai analisar minuciosamente, existem ali muitas outras possibilidades de diagnóstico que não estavam presentes, que não estavam visíveis, que não foram percebidos pelo psiquiatra, pela psicóloga, e que com o processo de avaliação psicológica mais minucioso a gente consegue através dos testes e também da observação e das entrevistas. Então eu entendo que quando a nossa personalidade, as diferenças entre quem somos viram um transtorno, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento faz parte da experiência de estar vivo. Mais uma vez, eu citando aqui a Nina Soalheiro e o Flávio Mota, embutido nesta crença estaria o imperativo de que toda forma de sofrimento e mal-estar deve ser evitada e ou remediada. Então isso é um aspecto muito característico da contemporaneidade, do momento em que nós estamos vivendo agora. E eu entendo que o desafio da saúde mental e dos profissionais de saúde mental não seja eliminar todo o sofrimento, mas construir formas, estratégias para que nós possamos aprender a distinguir aquilo que faz parte da nossa condição enquanto seres humanos daquilo que de fato exige cuidado clínico. A avaliação psicológica, ela não procura o diagnóstico, ela procura compreender a pessoa. Quem é aquele indivíduo ali que senta na minha frente, né? A psicoterapia ajuda também nessa compreensão de entender essas dores, esses sofrimentos. Muitas vezes, nos dias de hoje, na contemporaneidade, como você citou, todo sofrimento é como se ele precisasse desaparecer, ir embora. Eu vou fazer tudo para não buscar, para não encontrar esse sofrimento. E aí eu vou encontrando soluções que acabam fazendo com que eu adoeça cada vez mais, e não com que eu solucione o meu problema, não com que eu solucione aquela dor, né? Então, a avaliação psicológica, a psicoterapia, a psiquiatria, ela nos ajuda nessa compreensão que é muito importante, tá? Para totalidade, o indivíduo enquanto totalidade. Com certeza. Diz aí nos comentários, você acredita que hoje estamos diagnosticando demais ou compreendendo melhor as pessoas? E esse é mais um Elabora, a gente fica por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Até mais!